Eu acho que foi na pandemia, né? Porque quando eu trabalhava em corretora já de seguros antes de atuar na Bem, né? E quando entrou a pandemia, eu tenho criança pequena, eu tenho meu pai, que eu falo assim, hoje ele é tudo para mim, ele tem 80 anos. E na empresa que eu atuava, eles não aceitavam a forma assim de eu ficar, por exemplo, parada para poder cuidar dele, né? Falar assim, não, você tem que trabalhar, se você não for trabalhar eu vou descontar das suas férias. E meu pai falou assim, mas você que trabalha, você que faz a empresa acontecer. Eu comecei como estagiária do Banco Fiat, depois fui para Peugeot, Peugeot fechou, fui para Hyundai, Hyundai fechou, mudou de dono. Depois eu fui para a Ford, né? Então, quando eu entrei na Ford, como eu trabalhava com F&A, que era financiamento e produtos, tinha a opção da gente trabalhar também com seguros. E eu não conhecia o segmento seguro, o ramo seguro, né? Aí eu tive que aprender assim na marra. A pessoa saiu, deixou a carteira lá e eu tive que me virar. Então, assim, eu fui me destacando nesse ramo. Então, a pessoa às vezes fazia um financiamento, eu já quero sair com um carro segurado. Então, eu fui aprendendo, né? E como eu fiz faculdade em outra cidade, São José do Rio Pardo, na Unip, então lá eu fiz o meu TCC numa empresa que já era de seguros, né, numa corretora. Então eu fui aprendendo como que trabalha assim, como que é o desenvolvimento da corretora, né, que a gente tem que escolher uma empresa, fazer o TCC, ver como que ela funciona. Então foi onde eu conheci a parte de seguros. Na época meu filho tinha 2, 3 anos, né? Então para mim fazer um investimento nesse valor, para mim era um risco muito alto, porque imagina você com uma criança na pandemia, você não sabe como é que vai ser. E assim, para mim tirar, por exemplo, assim, os clientes de outro lugar para eles virem comigo, é assim, eu não sabia como é que ia ser a aceitação, né? E graças a Deus, assim, todos vieram. Né? Então, assim, a gente teve uma recepção muito grande, o pessoal aceitou, falou, não, é isso mesmo, por que você não trabalha sozinha? Demorou para você fazer isso, então a gente teve uma aceitação. Eu sei que eu sozinha, eu conheço muita gente, meu pai conhece muita gente, a gente tem um comercial, só que, por exemplo, a franquia, ela te dá uma questão de segurança, ela te dá, por exemplo, um apoio, ela te dá um suporte atrás, né? Então, por exemplo, assim, em outra cidade, quem que é a Juliana? As pessoas não vão me conhecer. Igual assim, aqui em Guaxupé a gente tem a nossa identidade, a gente é conhecido pelo nosso trabalho. Então, por exemplo, quando eu procurei o Grupo Bem, o Grupo ZNTT, foi para mim ter mais essa segurança, para poder me levantar mais e me impulsionar mais. Eu estava passando um dia aqui em Guaxupé mesmo, e de repente eu vi escrito Bem. Eu falei assim, gente, mas o que será essa Bem? Aí na hora eu olhei no Google, foi na época da pandemia. E assim, eu nem cheguei a pesquisar outras, né? Aí eu fui olhando, fui pesquisando, falei, gente, mas tá aqui em Guaxupé, né? Mas por que eu que não abri ela? Né? E aí eu fui insistindo, preenchi já o formulário, logo já me ligaram, e aí eu fiquei com medo, eu enrolei mais de um mês. Aí eu parei de atender a pessoa que estava me ofertando a franquia, parei de atender, falei, não vou arriscar não. E fiquei na zona de conforto, fiquei morrendo de medo. Aí ele me ligando, me insistindo, e o meu pai, tipo, eu preciso de você aqui, eu preciso que alguém fique com seu filho, alguma coisa. Eu falei, tá bom, aí eu vou. Aí eu falei com os meus irmãos, meu irmão falou, não, eu te ajudo, e vim. Aí foi muito engraçado, porque na hora que eu fechei com o cara, todo mundo sumiu. A foto da pessoa que me vendeu a franquia sumiu, eu falei, gente, é golpe. Eu fiquei morrendo de medo e foram falar comigo só no outro dia. Eu falei, ai, gente, que coisa, tipo assim, perdi tudo, né? Porque a gente tem medo, né? Igual como a gente tinha sofrido por conta dos assaltos, as coisas que meu pai tinha lotérica. Fiquei morrendo de medo e deu tudo certo. Eu acho que foi o leque de produtos, foram, por exemplo, assim, como eu sei já trabalhar com financiamento também, igual eu estava até conversando com o Elton, financiamento para mim também é automático, assim, eu sei fazer tudo bonitinho. Foi a questão, assim, de bancos, foi a questão de seguradoras, foi a questão de suporte, a questão de tudo, né? Foi, tipo assim, amor à primeira vista. Eu tenho suporte, assim, em tudo que eu preciso. Eu tenho, por exemplo, o Elton, que ele fica na parte de seguros, eu falo assim, sem ele eu não ia estar aqui hoje, porque ele que confiou em mim, que às vezes tem paciência, que vai me ajudando, que vai me auxiliando, né? Então, a gente tem um suporte muito grande. Quando às vezes outros franqueados me ligam para perguntar da Bem, eu falo assim, a Bem ela tem realmente esse leque, só que eu não posso abraçar tudo. Eu tenho que pegar um e fazer bem feito. Então eu escolhi seguro porque eu acho assim, igual eu te falei, como eu já era FENAI, foi um produto que me escolheu. Eu caí de paraquedas, você tem que trabalhar com esse produto, você vai trabalhar. Então eu tenho que honrar o produto que me escolheu, né? A pessoa tem que ter força de vontade. A pessoa ela tem que querer trabalhar, ela tem que saber que ela tem que chegar no escritório 8 horas da manhã e sair 7, 8 horas da noite. Para ela conseguir alguma coisa, ela tem que lutar, ela tem que colocar no objetivo dela, eu quero isso para minha vida, então a pessoa tem que
correr atrás. Não ficar às vezes iludida, falar assim, acho que tá bom, é querer sempre mais. Não sentar na cadeira e falar assim, não tá, pra mim tá bom, é querer conhecer produtos novos, é querer fazer um seguro novo, é querer conquistar um cliente que às vezes ele tá resistindo para vir para sua carteira, né? Hoje, em média, eu tenho em torno de 115 clientes mês, né? Em torno de 1.000 clientes ativos na carteira. A gente quer sempre dobrar, por exemplo, assim, vamos supor agora janeiro. Eu quero fazer pelo menos uns 20, 30% a mais em relação ao que eu fiz em janeiro do ano passado. Quando eu fui para abrir aqui, eu tive que contratar um advogado para poder ler o contrato comigo e me auxiliar. E ele falou para mim, se você for abrir um espaço, você tem que abrir um espaço para você concorrer de acordo com as outras pessoas. Então a gente não pode ter medo. Então assim, eu já abri de cara desse jeito. Eu não fui, por exemplo, assim, evoluindo o local. Eu já abri assim, entendeu? Eu falo que a pessoa não pode ter medo. Eu acho que eu devia ter aberto antes. Eu fiquei com medo porque eu não queria sair da zona de conforto. Eu estava como gerente de uma corretora, para mim estava bom, tipo, trabalhava tipo assim, CLT das 8 às 6, só que estava impedindo, por exemplo, assim, de eu curtir meu filho, de eu levar meu filho no médico. Às vezes meu pai precisava de mim. Para mim, assim, tipo, eu, meu pai e meu filho. Então, eu não podia ficar agarrada nisso. Então, eu vim para cá para mim poder me dedicar a eles, para mim poder ter uma qualidade de vida melhor e para mim proporcionar isso para eles também.